Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia. Livro por livro. Capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, estou de volta. Esse é mais um podcast chamado Entendes o que estás lendo? Eu sou o Fábio. Tudo bem com você? Esse é o momento de reflexão, aprendizado da Palavra de Deus. Nosso objetivo aqui é apresentar conceitos básicos da fé cristã de uma forma clara, objetiva, capítulo por capítulo, livro por livro da Bíblia, para despertar em você o interesse em conhecer a Palavra de Deus de uma forma profunda e direta. Beleza? Não sai daí, fica até o finalzinho aí com a gente, que tem muita coisa legal para aprendermos da Palavra de Deus. O caráter de José ele foi amadurecido, né? É isso que nós vamos ver na lição de hoje, com base na fé que ele cultivava desde a adolescência. No capítulo de hoje nós veremos também a parte 1, e no próximo episódio nós veremos a segunda parte e finalizaremos Gênesis capítulo 44. Hoje é episódio número 65, para a gente não se perder aqui. Então José, ele demonstra uma sabedoria prática na forma que ele fazia política no Egito, que se manifestava como misericórdia e piedade. A conduta verdadeira de um homem, ela se traduz em uma demonstração de força. Com um profundo conhecimento do coração humano, José tinha certeza de que a única maneira de tirar Jacó de Canaã era segurando Benjamim no Egito, como ele fez. Então ele demonstra santidade com atos de compaixão. José ele aprendeu em sua vida que uma religiosidade verdadeira era a única proteção que ele tinha contra as influências endurecedoras e pervertidas daquele mundo ali onde ele habitava. Então, José aparentemente machucou os sentimentos de seus irmãos e de seu pai para que depois os enchesse de alegria. Havia muito afeto familiar genuíno na base de todo o esquema de José. Ele não suportava separar-se de Benjamim. Benjamim que era o único que era seu irmão dentre todos ali da mesma mãe, né? A princípio ele pretendia manter a dissimulação até que o velho Jacó fosse trazido, mas a natureza ela rompeu as restrições. Todo o conjunto da história aqui apresentado no capítulo 4, importante que você leia na Bíblia para você compreender, né? Todo esse conjunto dessa história apresentada é um testemunho da verdadeira pureza e simplicidade do coração de José. E, portanto, em circunstâncias de tentação como as dele, de sua verdadeira religiosidade. Vemos aqui um contraste entre o ideal de grandeza de Deus e o do mundo. Grandes governantes estadistas, eles não costumam cultivar assim as emoções. A tendência da alta posição é endurecer o coração e transformar a natureza em política e o real em artificial. No entanto, exemplos como o de José mostram a possibilidade de unir as duas esferas, a secular e a espiritual, e ser grande em ambas. Então nós vemos ali também que daquele copo, né, onde José dizia que fazia adivinhação, mas vamos entender tudo isso. Por quê? A adivinhação por copos ela era praticada pelos antigos egípcios, mas não há razão para supor que José realmente usou essa arte. Teria sido incoerente com sua fidelidade habitual a Deus e com a atribuição apenas a ele do poder de revelar segredos por meio de sonhos que Deus o havia dado. Ele agora estava desempenhando um papel. Ele falou no caráter de um governante egípcio a quem a nação atribuía sabedoria sobrenatural. Não precisamos agora perguntar até que ponto ele estava certo nisso tudo, mas prestar atenção no seu objetivo, que era testar seus irmãos.
se e quanto eles amavam seu pai e seu irmão mais novo. Ele planejou então que Benjamim parecesse ter incorrido na pena de servidão, e o que o resto faria? Eles iriam, como fizeram com ele, deixar o seu irmão na escravidão? Eles iriam para casa e enganariam seu pai com a falsa história de sua morte? Né? Será que eles poderiam suportar, renovar a dor do seu pai, a dor da perda? Eles aprenderam que Deus marcou suas ações e ordenou as coisas que aconteciam com eles? A taça escondida no saco de Benjamim era realmente aquela por meio da qual ele adivinhava seus pensamentos secretos. Foi o que eles acreditaram. Então eles resistiram ao teste. Eles reconheceram a mão de Deus e se recusaram a comprar sua própria segurança ao preço da liberdade de seu irmão. Nós podemos comparar Gênesis 37 com Gênesis 44, aqui no versículo 30, e comparar essas duas atitudes dos irmãos de José. Em seguida, nós vemos que naquele a quem eles temiam, eles encontraram um irmão. Acontece também conosco que Deus, por sua providência, ele testa qual espírito que nos habita. Os eventos de nossa vida, eles são ordenados de modo a que isso aconteça. Como no deserto compôs o povo de Israel. Lembre-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto, durante esses 40 anos para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Deuteronômio 8:2. Eles são para nós como a taça de José. O trabalho diário, a vida familiar, os deveres profissionais, as relações comuns da sociedade, sempre levantam questões que são respondidas segundo Deus ou o eu governando o coração e guiando as nossas ações. Consequentemente, nenhuma parte de nossa vida é sem importância do ponto de vista espiritual. As coisas em si mesmas consideradas de pouca importância testam o caráter e os motivos, as razões da nossa vida. E isso ainda mais porque a sua espiritualidade ela não é aparente. Bondade, verdade, altruísmo, em pequenas coisas, revelam o que habita o coração do homem mais verdadeiramente do que ocasiões maiores e mais visíveis. As provações elas nos são enviadas com amor como instrumentos de bênção. Por meio de sua operação, a vida cristã ela é amadurecida. Toda graça deve ser exercida a fim de crescer, e a prova de nossa fé é esta oportunidade. Sem provação, não poderia haver vitória real sobre o mal, nenhuma submissão real de nossa vontade a Deus. Nós oramos para ser protegidos da hora da tentação, Mas onde Deus envia a prova, a graça suficiente para suportar, ela é fornecida, atendendo a todas as necessidades, ajuda para os que caem ou caídos, bem como força para os que perseveram. Então, nós vemos também lá em Apocalipse 2 e 3, como em cada uma daquelas mensagens às igrejas está implícita a provação, ora pela perseguição, ora pelas falsas doutrinas, outra por letargia, gerando uma pretensa tranquilidade espiritual. A bênção é para o que vencer. Como? Pelo sangue do Cordeiro, ou seja, pela fé nele. Não meramente crer na doutrina, mas perceber o que a obra de Cristo conquistou para nós. O amor do Pai, do qual ela procede a reivindicação que as misericórdias de Deus fazem sobre nós. O primeiro passo é receber com confiança o amor de Deus, não deixando a incredulidade se disfarçar de humildade, E depois o próximo passo é manter essa verdade presente na mente em meio ao trabalho diário, para que o amor de Cristo direcione as nossas vidas. Depois no versículo 14 ao 34 em diante aqui do capítulo 44, nós não podemos deixar de deixar uma notinha aqui sobre a conversão de Judá, como ele mudou, Vamos aprender algumas evidências aqui que afirmam que Judá passou por um processo de mudança necessária
para aquele que se tornaria descendente direto de nosso Senhor Jesus Cristo, né? A confissão inesperada de culpa que ele faz, Deus descobriu a iniquidade de teus servos. A apreciação sensível do terrível golpe que a perda de Benjamim seria para Jacó. Quando ele vir que o menino não está conosco, morrerá. O nobre sacrifício que ele se propõe a fazer por Benjamim, deixa teu servo ficar em vez do rapaz. Então, qual foi a causa de tudo isso que aconteceu com Judá? Né? A memória de seu antigo pecado, lembra que nós vimos? Que parece ter assombrado sua consciência, a providência divina que em sua experiência ele experimentou, a operação interior da graça de Deus agindo em seu coração. E o que nós podemos aprender? Que nenhum pecador vivo está fora do alcance da conversão. Que na maior parte o trabalho de conversão ele é gradualmente concluído, pouco a pouco, passo a passo, até que ele seja consumado. E uma vez completado, aparecerá uma mudança de caráter e na vida, de conduta. Todos vão perceber, né? Então foi isso que aconteceu com Judá. E os irmãos de José aqui também, foi muito interessante o jeito que José tratou eles, a aprovação que eles passaram. E nós podemos aprender muito com isso. Vamos fazer uma paradinha aqui e eu te encontro no próximo episódio para nós continuarmos conversando sobre José, sua família, né? E José nos fará companhia até o final do livro de Gênesis, beleza? Até breve. Tchau, tchau. Fique com Deus.